Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz, meus irmãos. De todos de pé, vamos dar início ao culto do domingo da igreja perseguida. Nesse exato momento, no Brasil e no mundo, 52 mil igrejas estão realizando cultos similares a esse em prol da igreja perseguida. Então, hoje a nossa dedicação será para todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem perseguição por levarem o nome de Jesus aos quatro cantos deste mundo. Vamos iniciar, como de costume, orando ao Senhor. Convido o diácono Walter já para dar início à celebração. Glória a Deus. Cumprimento meus amados irmãos com a Santíssima Paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar no nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Altíssimo Pai, Senhor dos céus e da terra, neste momento, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Deus, por esta noite, por este dia, por este momento, Senhor, a qual, meu Deus, tu nos concedeu, meu Deus, mais uma noite, meu Pai, unidos e reunidos, Senhor, nesta casa que se chama pelo teu nome, Senhor, lugar de oração, lugar de adoração, lugar, Senhor, de reunião, onde o povo se reúne para te adorar, meu Pai, e aprender com a tua palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, por cada um que já chegou aqui e por aqueles que ainda vêm pelo caminho, Senhor. Obrigado pelos livramentos, obrigado por tudo, Senhor. Nesta noite, meu Deus, toma o primeiro e último lugar neste templo e faz, Senhor, aquilo que for da tua vontade nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui chamar os irmãos para louvar os três hinos da harpa. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Amanda e também a irmã Dejane vão louvar os três hinos da harpa no nome de Jesus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hino de número 127. O Senhor da ceifa chama. Amém? O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus.
do Evangelho. Trabalhadores do Evangelho, em breve me ceifareis. Regnado sejas governos, o céu me governeis. Esperam o Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar, vão andar, correrão sem se cansar, sem fadigar, vão andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Trabalho quantas vezes estamos trabalhar, sempre devemos nos deveres, em Cristo confiar. Vocês esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar, vão andar, correrão sem se cansar, sem fadigar, vão andar, correrão sem se cansar.
Trazer esse ciclo, desculpa. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o pecado sem poder.
a Deus, né, meus amados irmãos? Soldados somos de Jesus, né? Como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ali escrevendo para a igreja de Éfeso, né? Louvado seja o Senhor. E ali falando sobre as armaduras de um soldado cristão, né? Então nós somos soldados de Cristo espiritualmente, né? Vamos à leitura da palavra de Deus em Mateus capítulo 9. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 9, o versículo é do 35 até o 38. Louvado seja o nome do nosso Deus. A seara e os ceifeiros, glória a Deus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Maravilhoso Deus e Altíssimo Pai, Senhor dos céus e da terra, nesta noite, Senhor, Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, te agradeço, meu Deus, por a tua palavra, Senhor, que é fiel e verdadeira, Senhor Deus da glória. Nesta noite, Senhor, Pai querido, ó Senhor Deus da glória, Pai Santo, como está escrito na tua palavra, que devemos rogar, orar, pedir, Senhor, a ti, meu Deus, para que mande trabalhadores, meu Pai, para a tua seara, Senhor Deus da glória. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Aleluia, os pregadores são poucos, os obreiros são poucos. Oh Deus Todo-Poderoso, mas tu, Senhor, que é o dono da obra, tu, Senhor, que é o dono da palavra, tu, Senhor, que é o dono do reino, meu Deus Todo-Poderoso, a ti te peço, Senhor Deus da glória, levanta, Senhor, Pai querido, obreiros, meu Pai, soldados valentes, Senhor, Deus da glória, Pai querido, para levar o teu ide, a tua palavra, a tua mensagem, a mensagem que liberta, que transforma e conduz até o teu reino, meu Deus. Faz assim, Senhor Deus da glória, seja conosco, Senhor, nesta caminhada, nos aperfeiçoando, nos ensinando, Pai querido, como pregar a tua palavra, como ensinar a tua palavra, Pai querido, como ganhar, Senhor, Pai Santo, aqueles que estão perdidos, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, só tu, Senhor, é quem tem a verdade, é quem tem a sabedoria, meu Pai. Por isso, Senhor, Pai querido, dá a cada um de nós, Senhor, sabedoria e conhecimento dos altos, Senhor, Pai Santo, para que possamos, meu Pai, transmitir sabedoria e conhecimento, meu Deus, da tua palavra, meu Pai, para aqueles que estão cativos, necessitados, meu Pai, aflitos, precisando de uma palavra de consolo, de uma palavra de salvação. Senhor Deus da glória, faz isso em nossas vidas, meu Pai. Pai querido, nos capacita mais e mais, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, e levanta mais pessoas para fazer a tua obra no nome de Jesus. Glória a Deus. Vou passar aqui, aleluia, o presbítero Paulo César, né, que ele vai aqui, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, dá continuidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui no roteiro. Nós temos um roteiro que é enviado pela Missões Portas Abertas. E para quem não sabe, a Missão Portas Abertas é uma agência missionária internacional que este ano está completando 70 anos. E ela realiza auxílio para as igrejas, para os cristãos do Brasil, no mundo, que são perseguidos por seguirem a Jesus, tanto financeiramente, quanto envio de missionários.
E este ano de 2025, nós temos como tema: forçados a fugir, cristãos deslocados por causa da violência pedem socorro. Antes de eu continuar aqui, eu vou mostrar um vídeo para os irmãos. E tem alguma cadeira vaga ao seu lado? Tem? Se tiver alguma cadeira vaga, já vai preenchendo os espaços, tá bom? Eu queria que a igreja prestasse bastante atenção, porque nós vamos agora ver um vídeo institucional, que é o vídeo que vai apresentar o projeto esse ano, tá bom? Então fiquem atentos agora para a exibição do pequeno vídeo que vai falar um pouquinho sobre a missão Portas Abertas no ano de 2025. Já imaginou perder tudo que você se dedicou a construir por amor a Jesus? Para sobreviver, milhares de cristãos perseguidos abandonam seus lares e sonhos somente para não abandonar Jesus. Mais de 68 milhões de pessoas ao redor do mundo foram forçadas a deixar suas casas devido à guerra, instabilidade socioeconômica, perseguição religiosa e outras violações dos direitos humanos. Sobrevivendo em situações precárias em acampamentos improvisados, tornam-se deslocados internos. Nossos irmãos e irmãs na fé não são exceção. Frequentemente, eles são negligenciados e ignorados, e suas histórias silenciadas. Hoje, longe de suas casas, empregos e comunidades, eles se somam aos milhões de cristãos em todo o mundo que vivem circunstâncias perigosas em seus países. Estima-se que até o fim de 2022 havia mais de 16 milhões de deslocados internos somente na África subsaariana. E de acordo com pesquisa da Portas Abertas, o número de cristãos deslocados internos em todo o mundo subiu 120% no último ano, sendo que a maior parte deles estão na Nigéria e em Mianmar. Ao escolher seguir a Jesus, nossos irmãos em Cristo lutam diariamente para sobreviver à instabilidade e insegurança, mas seus olhos estão fixados nas promessas de Deus. Resiliente, a igreja perseguida resiste. Ela não abandona a fé. Ela reconstrói sonhos e persiste, contando com o apoio da Igreja Global para divulgar sua história e manter-se firme. Como parte do corpo de Cristo, nós podemos fazer a diferença por meio de oração e ajuda prática. No dia 15 de junho, você pode organizar um momento de oração em sua igreja e participar do Domingo da Igreja Perseguida 2025. Compartilhando a realidade dos cristãos perseguidos com sua comunidade e levando socorro aos cristãos deslocados por causa da violência. Acesse o site portasabertas.org.br/DIP e participe. Aí vocês viram um pouquinho do tema esse ano. O tema esse ano são os cristãos que estão deslocados. Os irmãos estão vendo nos últimos 2 dias a guerra, uma nova guerra agora entre Israel e o Irã, tá certo? E você vai ver que existem diversos países do mundo que perseguem a igreja, simplesmente por sermos cristãos. E para isso, meus irmãos, deixa eu fazer aqui a leitura do histórico do DIP, que diz assim: o Domingo da Igreja Perseguida é um movimento nacional de oração em favor dos cristãos perseguidos, idealizado pelo irmão André, fundador do Missão Portas Abertas. É um evento realizado pela igreja local. O Domingo da Igreja Perseguida, DIP, que nesse ano está acontecendo dia 15 de junho, convoca a Igreja do Brasil para orar pelos nossos irmãos, forçando a eles a intercessão dos santos. Neste ano, a apresentação do tema é cristãos forçados por abandonar as suas casas por causa da violência. Essa situação acontece principalmente em 3 países: Nigéria, Índia e Mianmar. Nesses e em outros locais, a perseguição aos cristãos está cada vez mais violenta, com seguidores de Jesus sendo ameaçados, atacados e até mortos. Eles são forçados a deixar tudo que têm, tudo para trás, para tentar sobreviver.
Em apenas um ano, 300 mil cristãos abandonaram suas casas por questões de fé, de acordo com a lista mundial de perseguição em 2025. Então, oremos pelos nossos irmãos e pela igreja perseguida no Brasil e no mundo. Existe uma janela, chamada janela 10 por 40, que são os 100 países que mais perseguem os cristãos no mundo. Só que hoje nós vamos conhecer quais são os 10 países, os 10 primeiros colocados, os países que mais perseguem os nossos irmãos e irmãs cristãs. Então as crianças agora vão fazer a apresentação. Deixar o islamismo é considerado vergonhoso pela família e pela comunidade. Isso tem sido cada vez mais imposto pelo Talibã. Se os convertidos são descobertos, a família, o clã ou a tribo pode tentar preservar a honra e usar a pressão, violência ou até morte para ter o respeito das suas famílias. Em nono lugar, o Irã. No Irã, a comunidade cristã é dividida em cristãos constitucionalmente reconhecidos e outros pelo governo. Comunidades cristãs são perseguidas pelo Estado. A conversão do islamismo para o cristianismo é ilegal e qualquer convertido descoberto pode ser preso ou expulso do país. Além disso, deixar o Islã pode resultar na perda da herança, casamento forçado ou até mesmo expulsão das suas casas. O governo ameaça com prisão quem se converte ao cristianismo. Em oitavo lugar, o Paquistão. As leis de blasfêmia do Paquistão são frequentemente usadas para atingir os grupos. As leis prevêem expulsão, espancamento e pena de morte. Os acusados são assassinados em praça pública. Em 2024, 1000 homens foram mortos por uma multidão só porque cada um deles estava com uma folha da Bíblia. Em sétimo lugar, a Nigéria. A violência jihadista continua a crescer neste país. Cristãos estão particularmente em risco de vida. O Boko Fulani e o Boko Haram promovem ataques em favor do governo. O governo não consegue proteger os cristãos e punir os agressores. Muitos deles são mortos. Este país é o mais violento entre os cristãos. As mulheres são sequestradas e estupradas, os homens são sequestrados e assassinados. Em sexto lugar, a Eritreia. O governo só reconhece uma igreja que é a do Estado. As igrejas sofrem perseguição por parte do governo e das comunidades locais. A Eritreia priva ligações telefônicas, o uso de celulares e reunião para cristãos. O país é frequentemente chamado de Coreia do Norte da África. Em quinto lugar, Sudão. O Sudão estava no caminho da liberdade religiosa, mas um golpe de Estado trouxe uma devastação àquele país. 1 ano e meio depois da guerra, o Sudão promoveu o maior deslocamento de cristãos do mundo e a maior crise de fome da história. Os cristãos desse país morrem ou então são expulsos das suas casas. Mais de 100 igrejas foram queimadas e destruídas. Em quarto lugar, a Líbia. Seguir Jesus na Líbia é um risco enorme para qualquer um. Cristãos de origem muçulmana enfrentam pressão da família e comunidades inteiras tendem a renunciar à sua fé. Esses grupos sequestram, espancam e até matam brutalmente os cristãos. Quem não segue as leis do Estado põe em risco a sua vida. Em terceiro lugar, o Iêmen. A vida é muito difícil para todos que vivem nesse país. Dividido por uma guerra civil entre a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, todo cristão é obrigado a se converter ao islamismo. Se alguém apenas for denunciado como cristão, pode enfrentar monitoramento, prisão arbitrária, tortura, maus tratos e até ser morto. Se algum cristão for pego com uma Bíblia, este pode até deixar o país. Em segundo lugar,
a Somália. Na Somália, seguir a Jesus também é uma questão de vida ou morte. O grupo extremista Al-Shabaab está em guerra com o governo, e para eles, os cristãos são inimigos. A perseguição aos cristãos tem levado as próprias famílias a fugirem do país. A cultura conservadora dos somalitas e o islamismo chamam os cristãos de traidores da pátria. Até mesmo uma suspeita de que uma pessoa tenha deixado o Islã para seguir a Jesus pode resultar em prisão domiciliar, casamento forçado, rituais islâmicos forçados e até mesmo a morte. E o primeiro colocado do país mais perseguido é a Coreia do Norte. Ser descoberto como cristão na Coreia do Norte é decretar a sua própria sentença de morte. Caso não sejam mortos, os cristãos são enviados para campos de concentração forçados como prisioneiros políticos. Dizem, e a missão paraberta detectou, que existem 1000 cristãos que estão presos desde crianças até os dias de hoje. Os membros da família, mesmo que não sejam, recebem o mesmo destino. Não é possível celebrar nenhuma missa e nenhum culto no país. Aliás, há 67 anos nunca foi anunciado ou foi deixado de anunciar um versículo sequer naquele país. Os vizinhos, assim vizinhos e professores, médicos, engenheiros ou qualquer pessoa que tenha algum parente que se diz cristão, deve negá-los como parentes, devem delatar ou suspeitar e entregar o seu nome para o ditador. Assim, este país é o país mais fechado do segmento cristianismo. Ainda hoje, qualquer cristão professo decretado a sua pena de morte. Estes são os 10 países que mais perseguem cristão no mundo. E hoje nós estamos aqui para orar não só por eles. Levante a sua mão quem recebeu uma bandeirinha pequenininha aí, ó. Levante ela assim. Quem não recebeu a bandeirinha? Quem não recebeu? Ainda tem bandeirinha? Tem? Por favor, distribua. Eu queria convidar a igreja para se colocar de pé. Ok? Quem não recebeu a bandeirinha? Olha aí. Quem não recebeu? O que você vai fazer agora? Nós temos 3 coisas a fazer. Fiquemos todos de pé. Podemos fazer 3 coisas. Nós devemos orar. Nós devemos ser missionários, empregar. E nós também podemos ajudar. Talvez você nunca vá a este país. Está vendo seu país aí? Talvez você não vá a este país. Talvez você nunca conheça esse país. Talvez você nunca ouviu falar desse país. Mas saiba que neste país tem um irmão nosso, tem uma irmã nossa, que não pode estar num culto como esse, não pode estar numa igreja como esta, não pode ter uma Bíblia sequer, aliás, nenhuma folha da palavra de Deus. Mas eles não negam de forma alguma o Jesus que nós professamos hoje. Nós aqui somos livres para falar de Jesus na hora que quiser, da forma como quiser. Estes somente escondido, em secreto, em igrejas domésticas, em cavernas, em cemitérios, em alojamentos, eles fazem cultos para adorar a Deus. Se eles tiverem uma folha, é suficiente para eles pregarem e louvarem o nome do Senhor Jesus. Então, se você não pode fazer muita coisa, o que você vai fazer é orar. Nós vamos orar por cada um deles. Aliás, você vai orar por esse país. Olha para o seu país aí. Eu quero chamar aqui a irmã Juliana, que nesse momento nós vamos levantar um clamor e você vai orar por este país. Você vai orar para que o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, faça um mover sobrenatural, para que possa trazer libertação para os nossos irmãos, para que o nome do Senhor possa ser propagado neste país que está na sua mão, e para que acabe um dia a perseguição para os nossos irmãos cristãos do mundo.
Vamos orar? Aleluia. Curve sua cabeça. Pense naqueles que estão sofrendo perseguição neste momento. Aleluia. Você está livre. Aleluia. Para fazer o índio do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, nesta noite te damos graça. Porque estamos num país, Senhor, a qual temos liberdade de estar, Senhor, com essas portas abertas, Senhor, para te adorar, exaltar o teu nome. Oh Deus, nós estamos no país, Senhor, que nós temos liberdade, Senhor, de falar das tuas grandezas. Oh Jesus, meu Senhor amado, estamos de coração grato nesta noite, Senhor, porque estamos aqui neste lugar, aleluia, para te adorar, para exaltar, para glorificar, para enaltecer o teu nome e dizer que só tu és Deus, meu Senhor amado, Deus eterno. Nesta noite, Senhor da glória, eu uno a minha oração junto com a oração dos teus santos, meu Pai, que está neste lugar, e elevamos a nossa voz diante de ti nesta noite e te apresentamos nesta noite, Pai. Senhor amado, cada irmão nosso, Senhor da glória, aonde se encontra neste momento alguém, Senhor da glória, sendo perseguido por amor à tua palavra, Senhor, por amor ao teu nome, Senhor, em algum lugar, Senhor amado, tem alguém, Senhor amado, sendo ameaçado de perder a sua família. Oh Senhor, por amor ao teu nome, meu Pai, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, te compadece, Pai, Senhor amado, Deus eterno. Eles não negam o teu nome porque eles estão firmados na promessa. Oh Senhor, em tua palavra diz, Senhor, que aquele que perseverar até o fim, ó Pai, dar-te-ei a coroa da vida. Vale a pena, Jesus, sofrer, vale a pena morrer por amor ao teu nome. Oh meu Deus, Pai celestial, visita nesta noite a tua igreja, Pai celestial. Tua palavra diz, Senhor, que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a tua igreja. Meu Senhor amado, Deus eterno, também eu te apresento, Senhor, aqueles países, ó Pai, que estão em guerra. Quero te agradecer, ó Senhor amado, porque tua palavra, Senhor, nos diz, meu Deus, que quando nós ouvimos falar de guerra, não era o fim, Senhor da glória, meu santo, mas era o princípio, o começo das dores, eram os sinais da tua vinda, Jesus. Meu Senhor, quantas famílias ali estão sofrendo, ó Pai, meu Senhor, aquelas crianças desamparadas, Senhor, órfãos de pai e mães, ó Pai, Senhor, aquela criança que hoje, meu Senhor, vi, Senhor amado, pedindo paz, Senhor. Oh Jesus, tenha misericórdia, Pai, aleluia, tenha misericórdia daquelas crianças, Jesus, aleluia. Oh Jesus, rogamos a ti paz por Jerusalém. Oh meu Deus, entra com providência, Pai, tenha misericórdia dos inocentes. Oh meu Deus, toma nas tuas mãos, Senhor amado, Deus eterno. Ali nós vemos, Senhor, cumprindo a tua palavra. Senhor, usa nossos lábios para falar de ti, para ver. Oh Senhor, usa nossos pés, Senhor, para ir até alguém que está precisando. Oh Deus, usa nossas mãos, Senhor, para abençoar alguém. Oh Jesus, nos desperta. Enquanto nós temos liberdade, nos desperta. Nos desperta, Senhor.
apelou, meu Pai, mas grande é o galardão que Tu tem preparado para cada um, ó Deus. E assim, meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos todos aqueles que sofrem perseguições por amor ao Teu nome. Toma nas Tuas mãos, oh Jesus, que Tu venha, Pai, te compadecer, olhar com Teu olhar de misericórdia, Pai, meu Senhor amado, que Tu venha, meu Deus, trabalhar nos corações, ó Pai, das autoridades, meu Senhor, dos homens, dos governantes, ó Pai, que Tu venha, meu Senhor da glória, Deus eterno, libertá-los, Senhor, que eles possam Te conhecer, ó Pai, como um verdadeiro Deus, ó Senhor amado. Espírito Santo de Deus, segundo Teu povo, consola a Tua igreja, reveste a Tua igreja a cada dia, que nenhum venha parar, que nenhum venha olhar para a junta, que nenhum venha olhar para a aflição, que nenhum venha parar na caminhada, mas que Tu venha sustentar a Tua igreja em modo geral na terra, sustenta com a Tua destra, Pai, reveste a Tua igreja com Teu poder. Fortalece a Tua igreja, fortalece a Tua igreja. Oh, Senhor da glória, Tua palavra diz, Senhor, que Tu és a força do cansado. Sei com a Tua igreja, Jesus, sei com aqueles que estão sofrendo perseguições. Em nome de Jesus eu te peço, eu entrego nas Tuas mãos, Jesus. Ser conosco, ser com Teu povo, Senhor, nos quatro cantos da terra, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos a minha coração nesta noite, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. As crianças podem se dispersar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grupo, não, coral. Coral do Jardim. Louvado seja o nome do Senhor. É gente, irmão Valdelice, se preparando aí para louvar todo mundo junto, no nome de Jesus.
Toda vez que tenta parar, a igreja cresce, a igreja cresce. Cada pecado que ela recebe, ela cresce. O inimigo se levanta, mas não prevalece. Toda vez que tenta parar, a igreja cresce, a igreja cresce. Cada pecado que ela recebe, ela cresce. O inimigo se levanta, mas não prevalece. A igreja cresce, a igreja cresce, a igreja cresce. O dono da igreja, o dono da igreja é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Saudamos a igreja. Nós vamos apresentar aos irmãos que estão nos visitando esta noite. Hoje está conosco o irmão Jean. Você só levantasse a igreja para ele conhecer. A Estela está lá atrás. O Valdeir. A irmã Érica e o irmão Aires e a Sofia, que são da sede, estão nos visitando hoje. Se a igreja está feliz com a visita dos nossos visitantes, com a presença dos nossos visitantes, digamos como de costume. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, volte outra vez. Sua presença é um prazer. Glória a Deus, graças a Deus, né, meus amados irmãos? Eu aqui chamar o grupo de louvor, louvado seja o nome do Senhor, para louvar enquanto o grupo de louvor louva. Nós vamos também colher os dízimos e as ofertas da casa de Deus. Louvado seja Deus, a paz do Senhor. Bendito é o nosso Senhor Jesus. Temos nós o privilégio de estarmos num país onde ainda é permitido a gente fazer isso, não sabemos até quando. Então, que Deus nos ajude e nos desperte a viver verdadeiramente como crentes prudentes que glorificam o Senhor no seu modo de agir. O som se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com alto
sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor. Derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. Dia chegou, o som do sorriu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar Evangelho, o arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor. Derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. Bendito é o nosso Deus. Glória a Deus. Peça a igreja, por favor, se fique de pé. Vamos louvar a Deus juntos. Bastante conhecido.
Tiago foi morto ao ser decapitado. E Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão, aleluia, tem pessoas ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte terá a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites, a morte, levar a mensagem. Semente do sangue dos irmãos que choveram sangrando, pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Glória a Deus. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28 mil propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos
que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida, e as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias. Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. Em minhas mãos, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu os chamei, dei dons, dei poder. Derramei sobre vós o meu Espírito Santo, não para que se calasse, mas para que anunciasse a minha salvação. O campo já está pronto, mas quem irá por mim? Vai, tem almas clamando por socorro. Não, vai não. Ei, deixa de ser gay. Não vá não. Vamos mangar de ti. Volta. Cadê isso aqui? Você não precisa disso, tá certo? Vou te dar uma coisa muito melhor.
muita felicidade. Você não precisa sair por aí sendo tão fiel a esse Deus. Tá certo? Tá vendo como você está feliz? Siga o seu coração. Nada é errado. O que faz feliz? Bom, né? Como é fácil enganar crente, que é infiel a Deus, que é imprudente. Eu te dei sabedoria para pregar. E o que é que tu tem a ver com isso? Vai não. Ei, vai não. Volta. Vai fazer isso para quê? Tu não é tão ocupado? Faz tanta coisa na igreja, não precisa realizar não. Tá certo? Deus não vai achar ruim, já que você é o centro do coração de Deus. Sua linda. Propósito, dá isso aqui. Você não precisa não, certo? Eu vou te dar uma coisa muito melhor. Olha aqui, ó. Revista de fofoca. Não precisa ficar com Bíblia não. Tá bom? Precisa não. Isso aqui é coisa dos teólogos. Você não precisa ser tão crente assim. Pode pecar um pouquinho, viu? Deus não vai se importar com isso não. Você já está eleito. A tua voz pode salvar vidas. Vá não. Não vai não. Isso não é trabalho para ti não, sabia? Deixa isso para os missionários. Eles é que devem se ocupar com esse tipo de coisa. Deixa isso, é besta, volta. Esse negócio aqui na sua mão. Não precisa. Não precisa ser fiel a ele não, tá bom? Eu tenho um negócio aqui muito melhor para você. E vai ser bom, ó. Olha, que legal. Agora você vai ficar mais feliz do que nunca. Não precisa disso aqui. Também não precisa ir para curso de doutrina e nem para EBD. Deus não vai achar ruim não, porque você é o ponto fraco de Deus. Tá bom? Mas vai, pois eu serei contigo. tu vai ser besta assim, rapaz? Não vai não! Não vai não! É difícil lidar com esse povo que tem compromisso com Deus. Né? Dá muito trabalho. Glória a Deus! Glória a Deus! Tem 3 fantoches aqui.
Vai, pois tua voz vai salvar vidas. Vai pra onde, hein? Vai não. Ei, tu vai pra onde? Tu não precisa fazer isso não. Volta! Não vai não! Glória a Deus! Eu tenho ódio e nojo desse tipo de crente. O chamado é para todos, mas poucos dizem sim. É assim que eu gosto. Sabe o que é isso aqui? Eles estão secos. E enquanto isso, as almas estão morrendo. Jesus está voltando. Vocês ainda têm a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus. Vocês podem ainda serem libertos. Ele pode abrir os olhos espirituais de vocês. E vocês vão continuar ouvindo? Vocês foram chamados, nem poder, nem talento, mas vocês se recusaram. Enquanto almas clamavam, vocês se calaram. Enquanto outros sofriam por meu nome, vocês se esconderam. Está sendo remido. Vão, pregue o Evangelho enquanto ainda resta tempo. Enquanto nos calamos, vidas são perdidas. A perseguição é real, mas a ordem permanece. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus, aleluia. E você vai continuar nisso? Essa peça, ela retrata um pouco das nossas vidas. O quanto nós somos omissos.
o quanto Jesus tem chamado por nossas vidas, o quanto Jesus tem nos chamado para pregar o Evangelho. Como vocês viram, 3 crentes omissos receberam coisas do inimigo para poder distrair eles do chamado de Deus. Às vezes nós temos muitas coisas na nossa vida que nos distraem da ordem que Deus deu para nossas vidas, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Os crentes fiéis foram perseguidos, são como esses de outros países que sofrem pelo Evangelho. Enquanto eles sofrem, nós estamos aqui, tendo a liberdade de cultuar e de pregar o Evangelho, e de muitas vezes nós negamos essa liberdade. Que nós não venhamos a ser crentes omissos, mas sim crentes fiéis, que servem a Deus, mesmo que venha a passar por dificuldades. Amém. Meus amados irmãos, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e dizer que, olhando esses vídeos sobre a igreja perseguida, vem vários sentimentos, várias emoções, né? Uma delas é vergonha. Uma delas é vergonha porque a gente olha para a igreja perseguida e a gente olha para a gente e a gente se pergunta: o que é que eu estou fazendo com o evangelho que eu digo que creio? Né? O que é que eu estou fazendo com a vida de crente que eu digo que tenho? E aí, ao mesmo tempo que eu sinto vergonha ao ver, eu me sinto encorajada a continuar. Porque interessante, eles são perseguidos, irmão Luginho, eles sofrem perseguição, eles são atormentados, sofrem violência de todos os tipos, mas incrivelmente a igreja só cresce, só avança, só prospera, e ao invés de parar porque está sendo perseguido, ela só faz avançar. E por que isso acontece? Porque eles dão a vida por aquilo que eles acreditam. Glória a Deus. Aí eu me pergunto, será que eu estou dando a minha vida por aquilo que eu estou crendo, que eu estou acreditando? Sabe aquele versículo que diz: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias? Já ouviram esse versículo? Eles vivem de verdade, eles vivem de fato. Sabe aquele hino que cantam por aí? Por ele estou gastando a minha vida. Eles vivem essa canção. Eles podem cantar, talvez eu não, mas eles podem cantar. Então, quando eu olho para a igreja perseguida, eu sinto um sentimento de vergonha, mas também eu me sinto encorajada a continuar. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Eu vou resumir a ministração, tá bom? Porque eu quero respeitar também o tempo, né? Eu disse que eu não ia avançar muito, eu também tenho que respeitar. Amanhã é segunda-feira, quando a gente trabalha de manhãzinha cedo. Versículo capítulo 9, todos acharam? Amém. Versículo 57 ao 62. Prometo que vou tentar resumir. A palavra de Deus diz assim, podemos ler? Indo eles caminho afora, alguém lhe disse. Quem estava indo a caminhar fora? Jesus e os que lhe acompanhavam estavam caminhando. Uma grande multidão, como sempre, seguia Jesus. E alguém disse: olha, seguiste-ei para onde quer que tu fores. Olha aí o que ele está dizendo. Esse aqui é aquele empolgadinho, né? É empolgado. Olha, mestre, eu vou te seguir aonde tu for. Não importa onde tu fores, eu estarei contigo. Não importa a cruz que eu tenho que enfrentar, não importa a tribulação, não importa a perseguição. Aonde tu for, mestre, eu vou contigo. Aí o versículo continua e Jesus diz: mas Jesus respondeu: pois é, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, olha a empolgação dele. Ele dizendo: eu vou te seguir. Não importa para onde, Jesus. Estamos juntos, Jesus, estou contigo, está comigo. Aí Jesus olha no coração, porque não adianta se empolgar. Mas não com muita sede ao pote não, porque a gente vê muita gente com muita sede ao pote, e aí é só empolgação. Aí Jesus olha para o coração e diz: meu querido, as raposas, ela tem covis. Os pássaros têm um ninho para chamar de seu, mas o Filho do Homem, o Criador do Universo, não tem onde repousar a sua cabeça. Sabe o que é que Jesus estava dizendo para aquele rapaz? Será que de fato você está pronto a me seguir, sem o conforto de um lar para morar?
Será que de fato tu estás disposto a me seguir sem um dinheiro, sem uma conta cheia de tu faz-me rir? Será que tu estás de fato disposto a me seguir sem nenhum conforto material? E essa mensagem, essa pergunta, ela fica para mim e para você. Ai, Maérica, você está pregando a pobreza, você está pregando a miséria, você está pregando que eu não preciso trabalhar. Trabalhe, porque se você não trabalhar, você morre de fome, porque a sua família precisa. Mas o que a palavra quer nos trazer aqui é que Jesus está dizendo que eu, Filho do Homem, a minha única inquietação, a minha única preocupação é obedecer à vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu anuncie que o reino do céu está próximo. E aí ele vai olhar para aquele homem todo empolgado, dizendo: eu vou te seguir, não importa o que aconteça. E Jesus chama a atenção dele e diz: tu estás disposto a abrir mão de tudo para viver comigo, por mim, para mim? Fica uma questão para nós. Os irmãos da igreja perseguida, irmãos, eles perdem casas. Esta semana eu vi um noticiário que uma criança de 8 anos foi morta por seus colegas da escola porque eles eram islâmicos e ele era cristão. Crianças matando outra criança de 8 anos porque o menininho era cristão. Não sei se alguém viu isso, mas está estampado aí no Instagram, na internet. O que a gente pode pensar sobre isso, irmãos? Que os irmãos da igreja perseguida, eles perdem tudo por amor a Jesus. Ai, mas isso é uma realidade que não é nossa. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é tão distante. Se a dor do meu irmão que está lá na Coreia, que está lá na Eritreia, que está lá no Afeganistão, na Nigéria, no Irã, no Paquistão, se a dor dele não é a minha, tem alguma coisa errada com a gente. Então a gente precisa se converter de novo, será? Porque ele é meu irmão. O sangue que foi derramado por ele foi derramado por mim. O céu que ele almeja é o mesmo que a gente almeja. E o Jesus que eles vivem é o que a gente prega com tanta liberdade. E aí Jesus chama a atenção desse homem e ele vai dizer: mas você está pronto a me seguir, deixando tudo? Quando a palavra de Deus fala isso, irmãos, não é que você vai deixar seu emprego, seu marido, sua mulher e vai viver fazendo a obra. Não seja irresponsável, não é isso que o reino de Deus requer de mim e de você. Quando a palavra de Deus diz, quando Jesus disse que ele não tem onde repousar a cabeça, Jesus está falando de prioridade. Porque muitas vezes nós estamos tão angustiados a ter, quer trabalhar o dia inteiro, é de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada, e não dorme direito e fica pensando em como é que é isso, como é que é aquilo, como é que vai ser, como é que vem, como é que vai, e a gente está inquieto, impaciente com coisas que vão passar, com coisas terrenas, que quando Jesus te chamar, que chamar a tua senha para você ir para a eternidade, fica tudo aqui, vai só você, nem a roupa tu leva, porque a funerária troca. E a gente fica inquieto com coisas pequenas. E eu faço uma pergunta para mim e para você: vale a pena mesmo se preocupar tanto? Vale a pena mesmo trabalhar tanto e deixar o Senhor em segundo lugar? Será que vale a pena? Se colocarmos em uma balança, o que é que vai pesar mais? A minha vida, a minha prioridade como Salvador, ou essa vida doida, corrida, de eu sempre querer ter alguma coisa, com medo de não comer? A Bíblia diz que se nós que somos ruins, que a gente não presta, se o filho pedir pão na outra pedra, não. Aí eu quero peixe, mamãe, peixe frito, onde dá uma cobra, antes da cobra? Quem dirá o Deus eterno, o Pai, o nosso Pai, o Pai da eternidade, Ele não vai nos dar o que precisamos. O que Ele quer de mim e de você? Prioridade. E aí a passagem continua, eu estou correndo, porque o tempo já está querendo ir embora, eu não vou falar tudo que eu queria falar, mas vai dar certo aqui. Ele vai dizer: ao outro disse Jesus, no 59, segue-me. Observe que o primeiro chegou todo animadinho, bem empolgadinho. Jesus, eu vou te seguir. Olha, não te deixo. Igual Pedro, né? Te nego não, eu não. Qualquer um pode te negar, menos eu, Jesus. Negou 3 vezes, não foi, irmãos? Aí o primeiro, ele todo empolgadinho, ele vai dizer: Jesus, eu estou contigo, estamos juntos.
fechado. Mas o segundo, ele não vem até Jesus, é Jesus que vai até ele. E aí observe bem que no versículo 59 diz: a outro disse Jesus, não foi ele que veio, foi Jesus que falou, ele disse: olha, segue-me, segue-me. Ele porém respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Tem algum problema em sepultar o pai? Tem, irmãos? Tem não. Tem nenhum problema você sepultar alguém da sua família, ou você sepultar alguém que você ama. Mas qual é a proposta dele aqui para Jesus? Tá certo, Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu fazer aquilo que eu quero fazer. Quantas vezes Jesus nos chama e a gente diz: não, Jesus, quando eu me estabilizar, eu faço. Quando as coisas começarem a se organizar aqui dentro de casa, eu vou. Não, quando financeiramente a gente se organizar um pouquinho, viu, Luciano? A gente oferta nas missões. Porque agora está tão corrido, olha, é tanta prova, é tanta dívida. Vai continuando a dívida. Vai, sabe por quê? Porque experimenta dar prioridade ao Senhor em tudo. Em tudo, até nas finanças. Faz prova se ele não cuida de você. Glória a Deus. Faça. E ele vai continuar dizendo assim, ó: mas Jesus insistiu. Jesus insistiu, irmãos. A Bíblia está dizendo, eu não estou inventando. Porque se fosse eu, não insistia não. Pô, vai, você é para quem tu quiser ir. Mas Jesus insiste e diz o quê? Deixai os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus está dizendo assim: olha, eu não estou invalidando o teu sentimento, mas sepultar qualquer um sepulta. Vem comigo e vem fazer aquilo que eu tenho para você fazer. Porque enquanto você faz o que eu tenho para você fazer, eu cuido dos teus sentimentos. Eu cuido do teu luto, eu cuido da tua dor, eu cuido das tuas emoções, eu cuido de tudo para ti enquanto você estiver comigo. Porque quando eu me comprometo com o Salvador, não tem para onde ir. Ele se compromete comigo também. E nós caminhamos de mãos dadas. A palavra de Deus diz que quando nós decidimos seguir a Jesus, porque Jesus obriga alguém a segui-lo, irmãos. Mas ele faz o convite, sim ou não? Aí ele diz: se alguém quiser vir, é sim, é condicional, é se por acaso alguém quiser vir após mim, após, como é que é esse após? Ele vem na frente e eu vou atrás. Após ele. Porque uma coisa é vir a ele. Quando é que eu venho a ele? Quando eu aceito Jesus no altar. Quando é que eu vou após ele? Quando ele caminha na frente, eu vou atrás, seguindo os passos de Jesus. Seguindo os passos de Jesus. Ele diz: aquele que quer vir após mim, atrás de mim, me acompanhando, me seguindo, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então siga-me. Observe a ordem. Primeiro você nega a você mesmo, depois você toma a cruz e só depois você segue. Porque ninguém segue se não se negar. Ninguém segue se não se negar. Só segue a ele quem nega a si mesmo. E a igreja perseguida fazem isso. Eles fazem isso. Eles podem dizer isso aqui, que eu sigo a Jesus. Porque você perder tudo por amor a Cristo, só por muito amor. Só por muito amor. E o versículo continua dizendo: outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos meus de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O outro não foi chamado. Ele também foi até Jesus e disse: olha, eu também vou te seguir, mas eu queria só fazer um pedidozinho. Deixa eu ir me despedir lá da minha família. Deixa eu lá viver os últimos momentos. Deixa lá eu abraçar todo mundo. E Jesus, ele vai dizer: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Não há problema em sepultar ninguém, não há problema em se despedir de alguns familiares, não há problema em nada disso, irmão. A questão é que quando ele fala: deixa-me primeiro
eu já denuncia como é que está o coração dele. Por quê? Porque quando eu digo, deixa primeiro eu ir, deixa primeiro eu fazer assim, é porque o meu eu ainda está no centro, ainda está no trono do meu coração. E se o meu eu está no trono do meu coração, então Deus não está no controle dele. Então Jesus ele vai dizer exatamente isso para esses três tipos de pessoas. Ele vai chamar, outros vão se colocar à disposição. Mas na verdade, a Bíblia aqui, o texto ele não vai relatar. Mas a ideia que a gente tem, sabe qual é? É que nenhum seguiu. Nenhum dos três foi. O empolgadinho, quando ouviu que Jesus não tinha onde ele morar, ele pensou, se ele não tem onde eu morar, eu vou para onde? Eu não vou seguir uma pessoa que não tem onde se deitar. O outro foi levado pelas emoções e sentimentos do momento, porque queria ir sepultar o seu pai. O terceiro queria até ir, mas queria passar mais um tempinho com a família. E com Jesus não é tudo é nada. Ou você vai ou você não vai. Vai doer, vai doer. Jesus prometeu que a vida com ele seria fácil, irmãos. Me responda. O que foi que ele disse? No mundo tereis aflições. Ele não prometeu rosas, ele não prometeu casa, carro, mansão, comida, a mesa. Ele não prometeu nada disso. Ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele falou, no mundo tereis aflições. Ele disse, vocês vão, mas tenham a certeza que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa da presença de Jesus é que faz total diferença na minha vida e na tua vida. Quando Jesus nos chama, nós temos aí algumas opções do que fazer. Nós podemos fazer como Mateus, que estava lá no trabalho dele, no seu posto de cobrador de imposto. Mateus odiado pelos judeus, porque trabalhava para Roma. E Roma, né, você sabe a história, eu não vou contar que não tem tempo. Mas Mateus estava lá na dele, quietinho, trabalhando. Jesus passa, olha para Mateus e diz, Jesus chama Mateus. Mateus capítulo 19, versículo 27 e 29. Dá para colocar aí para a gente ler bem rapidinho, Mateus 27 e 29. Dá certo? Olha aí o que ele está dizendo. Tecendo uma coroa de espinhos. Não é esse não. Mateus 19. 19 e 27. Então lhe falou Pedro. Esse mesmo? Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será pois de nós? Não é esse não, mas eu vou lhe dar. 9:9. Mateus 9:9, desculpa, irmão. Mateus 9:9. Aleluia. Partindo de Jesus ali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e disse-lhe, segue-me. E o que foi que ele fez? Se levantou e seguiu. Ele não disse, peraí, Jesus, só pega só um minutinho. Vou bem rapidinho ali em casa, só pegar uma mochila, algumas coisas, porque eu não posso viajar com o Senhor sem nada, né? A Bíblia diz que imediatamente Mateus obedeceu a voz de Deus e seguiu. E a Bíblia também fala de um jovem, lá em Mateus capítulo 19 e 21, que era um jovem muito rico. Eu estou quase terminando, para que você possa entender. Primeiro tem a atitude de Mateus. Tem a atitude dos três que se ofereceram, que Jesus chamou, mas nenhum quis ir. Mas tem a atitude de Mateus que Jesus chamou e ele foi na hora. Não estou tipo não. Ele não teve mais de história, não. Ele foi e obedeceu. E esse está aqui. Disse que Jesus quer ser perfeito, vai ver dos teus bens, dá os pobres e terá o tesouro no céu. Depois ele segue-me. Ele foi? Não. Esse jovem foi? Não. E por que esse jovem não foi seguir Jesus? Porque o seu coração estava naquilo que ele tinha, nas riquezas, nas propriedades. E com o que era que regia, o que era que movia o coração daquele rapaz? As riquezas, o conforto. Deixar a minha vida boa para seguir Jesus, para falar Jesus. Sair de tarde, irmão meu, 3 horas da tarde para ir pregar, evangelizar. Eu tenho mais o que fazer. Eu passei a semana toda trabalhando no domingo. Eu quero é descansar. Minha filha, eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Sair de casa no meio do sol. Vou não. Vá não. Vá não, porque no grande dia o Senhor vai dizer, apresenta-me as tuas mãos. O que é que tu tem para mim? Oh Jesus, eu tenho muitas tardes deitada, balançando na rede.
Recebe a tua coroa, qual? Invisível, não tem. Não existe. Não existe recompensa para quem não quer trabalhar. Deus não leva você aonde você não quer ir. Porque muitas vezes nós pregamos: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Mas nós não trabalhamos, então nem se importe que Ele não vai levar você onde você não quer ir. Porque cantar é fácil, o coração Ele solta. Aleluia. E aí agora sim, Mateus 19:27, quando Pedro vai fazer a pergunta: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Continuei no Léo. 28. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O que você quer mais? Pecadores, miseráveis, depravados que nós somos. O que é que nós queremos mais, irmão? Tu quer ir para o céu morar com Jesus? O que a gente quer mais? O que é? Porque eu só quero uma coisa: chegar no céu. Glória. Como disse outro jovem para mim, quando eu era criança, para mim a volta de Jesus era um apocalipse, era uma coisa assustadora. Hoje para mim é o meu sonho. Eu não vejo a hora de Jesus voltar. Oh, glória. Para eu estar com Ele. O que nós queremos? E não é o que eu vou ganhar seguindo a Jesus, obedecendo a Jesus, amando a Jesus. Você vai ganhar, sabe o que? Vida eterna, salvação, livramento do inferno. Porque uns dizem por aí que o inferno não existe, mas a Bíblia me assegura que o inferno é real. Ele é real para aqueles que não creram no Salvador. Mas para você, se você crer, hoje para você não tem inferno, tem é céu, tem é vida eterna em Cristo Jesus. E eu termino com João capítulo 6. João 6,66. O que é que diz aí? Vamos ler João 6,66. A palavra do Senhor diz: aleluia. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Pode continuar, Léo. O que está acontecendo? Jesus está dando uma palavra muito dura. Jesus não está dizendo que ninguém é mendigo, não, viu? Que você não sente a vontade de Deus. Jesus está falando do céu, de inferno. Jesus está trazendo uma palavra dura. E os discípulos, as pessoas que andavam com Jesus, começaram a pegar o beco e ir embora, porque a palavra era dura demais. E aí o versículo 67 diz: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirá-los? Porque os discípulos disseram: Jesus, o senhor está sendo muito grosseiro, a sua palavra está muito grossa, as pessoas estão indo embora pela forma que o senhor está falando. Aí Jesus pergunta: vocês também querem ir? Porque se vocês quiserem ir, pode ir. Fique à vontade. Como é que diz aquela frase? Que a porta é a serventia, é? Vamos. Mas o que diz aí? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, mas para quem iremos? Se tu tens as palavras da vida eterna. Olha o que aqui Pedro diz: mas Senhor, para quem iremos? Não é um lugar, é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Mas eu vou para onde, Jesus? Só tu tens as palavras de vida eterna. A igreja perseguida não tem para onde ir, só tem Jesus. A igreja livre também não tem para onde ir, só tem Jesus. Eles vivem a realidade deles, amando ao Senhor, buscando ao Senhor, entregando a vida deles ao Senhor. E nós precisamos viver a nossa realidade. Não é porque ninguém chega meia-noite na minha casa com uma arma para me matar porque eu sou crente, que eu devo viver como se Jesus não fosse voltar. Eu preciso me atentar que essa é a realidade que eu vivo. Não há perseguição. Não venha me dizer que você é perseguido, que não é não. Perseguição, irmão. Perseguição eles têm, nós não. Ainda não. Ainda não. Né? Mas o que acontece? Eles desistem? Não. Eu estava vendo uma vez
E uma irmã dizia: nós não oramos para Jesus parar a perseguição. E eu pensei: qual é, irmão? O senhor já está orando faz a hora. Jesus, me livra do céu. Nós não oramos para Deus parar a perseguição. Nós oramos para que Ele nos dê força para não desistir. É verdade. Sabe por que eles não oram pedindo perseguição? Porque já é bíblico. Mateus capítulo 5. Pois sereis perseguidos por amor ao meu nome, mas alegrai-vos, exultai, porque é grande vosso galardão no céu. E tem que se cumprir. E o que é que nós temos que pedir como igreja livre? Senhor, fortalece os nossos irmãos lá, mas também nos fortalece aqui. Para que lá eles não neguem, mas aqui também eu não venha negar com a minha vida. Porque eu não preciso negar com arma na minha cabeça, mas eu nego todas as vezes que eu desobedeço ao chamado do Senhor. E nós precisamos ter esse cuidado. Amém? Amém. Eu tinha umas coisas na Ração 9:10. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Orem pela igreja perseguida. Contribuam com a igreja perseguida. Eu não vou ser hipócrita de dizer que hoje eu sou contribuinte, mas por um bom tempo eu fui ofertante no carnê das portas abertas. Eu abençoei a igreja perseguida. Por um bom tempo eu me envolvi muito com esta causa. Se eu disser que eu continuo me envolvendo de uma forma bem direta, eu estou sendo hipócrita no altar do Senhor. Mas uma coisa eu vou lhe dizer: se você buscar conhecer a igreja perseguida, a sua fé vai ser aumentada 1000 vezes mais. Porque são testemunhos após testemunhos do cuidado de Deus na vida daqueles que decidiram viver por amor a Cristo. Que a tua vida e a minha vida, irmão, seja um louvor ao Senhor. Jesus te ama. Jesus tem um plano de salvação para você. E você e eu, nós não temos para onde ir. Nós só temos a Jesus. Verdade, nosso caminho e a nossa vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que gostaria de confessar o seu nome a Cristo? Confessar, se reconciliar. Tem alguém para Jesus essa noite? Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero falar com você. Se tiver alguém que deseja confessar o seu nome a Cristo ou se reconciliar, esse momento é agora. Venha, apresente a sua vida a Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Estenda a sua mão para cá. Quero convidar aqui o diácono Jonas para fazer esta última oração pela igreja. Que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado querido Deus, nós queremos te louvar, queremos te glorificar, queremos te agradecer, queremos dizer o quanto o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas, o quanto o Senhor tem sido especial para conosco, tem nos abençoado, tem nos livrado, tem nos protegido, tem nos guiado, tem nos fortalecido em todos os momentos das nossas vidas. E nesse momento o que nos resta é tão somente agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas. Pai amado, muito obrigado por este culto maravilhoso. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar de uma maneira especial no íntimo do nosso coração e despertar as nossas vidas para fazer verdadeiramente aquilo que o Senhor tem nos ordenado conforme a Tua palavra. Nos fortaleça, nos dá graça, aumente, duplique a nossa fé em nome do Senhor Jesus e cumpra nós a Tua vontade. Nos despede em paz com os nossos lares e dê uma restante noite maravilhosa na Tua presença. Abençoe todos os trabalhos que irão acontecer no decorrer desta semana, ser presente e abençoa em nome de Jesus. Abençoa este jovem que nesse momento, Pai, se reconcilia, que reconhece que nesse momento precisa da Tua graça, que precisa das Tuas misericórdias. Nesse momento te peço em nome de Jesus, receba em Tuas mãos, receba em Teus braços, dá a Ele força, dá a Ele graça, dá a Ele sabedoria em nome do Senhor Jesus. Apaga o seu livro do livro da culpa e reescreve no livro da vida. Ele possa, Senhor da glória, negar o mundo em nome do Senhor Jesus Cristo e dizer que vive para Cristo em nome do Senhor Jesus. E assim, Pai, abençoa Ele, que a salvação que nesse momento se estende na sua vida possa se estender por toda a sua casa e por toda a sua família, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado agora e eternamente. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. O amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo
seja com todo o povo de Deus, com a igreja perseguida no Brasil e no mundo, e para a sua vida, desde agora e para sempre. E quem crê, quem vai orar, quem vai ajudar e quem vai contribuir à igreja perseguida, diga amém. Amém. A paz do Senhor. E seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador.